para mais um dia de evento. Quem estiver conectado e puder me falar se o som está ok, eu agradeço. Daí eu vou pedir também para vocês 2 minutinhos para a gente esperar o pessoal entrar na sala. E daí nós começamos, tá bom? Obrigada, Gabriela, Felipe. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Amanda. Olá, Shirley. Obrigada, Edna. Boa noite. Bom, vamos lá, então? Bora. De novo, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do InfoJobs Impulsiona Mulheres, um evento totalmente gratuito e para todos os públicos. A intenção aqui é debater o protagonismo feminino no mercado de trabalho. Lembrem-se que esse evento é ao vivo, então nós já certificamos que o áudio está ok. Qualquer problema que aconteça, só vocês me avisarem no chat. Já aproveito para dizer que o chat vai ficar disponível, vai ficar aberto todo o evento. Me comprometo com vocês, conforme a gente vai conversando aqui, eu vou ficar de olho no chat. Então, podem interagir à vontade. Na medida do possível, eu vou lendo as perguntas de vocês e vou trazendo para o nosso papo, tá certo? Bom, começando aí com uma apresentação. Eu sou Ana Paula Prado, hoje eu sou Country Manager do InfoJobs. Eu tenho 20 anos de experiência no mercado de internet, mais especificamente no setor de RH, tá? E estou no InfoJobs há bastante tempo, tá? Aproximadamente 11 anos. Esse é um evento, um conteúdo oferecido pelo InfoJobs, acho que vocês já conhecem, mas o InfoJobs ele é o maior job site do Brasil e nós temos como propósito conectar, né, os profissionais com as empresas. Então, o nosso propósito é fazer com que as pessoas consigam os empregos dos seus sonhos e fazer com que as empresas consigam contratar o melhor candidato com as soluções digitais e inovadoras. Tá? Nessa Semana da Mulher, nós estamos realizando uma série de conversas sobre temas super relevantes para todas as empresas e profissionais que buscam entender e apoiar a jornada profissional das mulheres. Nós acreditamos que falar sobre isso é o melhor caminho, é uma forma de nós evoluirmos. Então, vamos começar a falar hoje sobre o tema que é liderança feminina e o impacto de inspirar outras mulheres. Como inspiração, hoje nós temos 2 convidadas incríveis. Aqui comigo eu tenho a Alessandra Alckmin, vice-presidente da Seminas e presidente do SEMI, Conselho Empresarial da Mulher, e a Leila Navarro, especialista em comportamento humano e palestrante com carreira no Brasil e no exterior, premiada pelo Top of Mind de RH. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, meninas, para que vocês contem um pouquinho da jornada de vocês até aqui, pode ser? Alessandra, se você puder começar. Bom, vamos lá, gente. Boa noite a todos, estou super feliz com esse convite, esse momento, esse encontro. Eu acho que momentos como esse são inspiradores para todas nós, né? Bom, eu sou Alessandra Alckmin, eu gosto de começar sempre com uma frase que eu falo assim, que se você me conhece baseado no que eu era um ano atrás, você já não me conhece mais. Minha evolução é constante, permita-me apresentar novamente.
Eu digo isso porque esse mundo que a gente está vivendo de transformação, a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando aquilo que a gente ama fazer. Eu sou hoje uma mulher que está à frente aí do Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, pelo 4º mandato, né? Eu sou a primeira vice-presidente numa instituição de 120 anos, uma primeira vice-presidente mulher, então a gente já mais um espaço conquistado. Tenho uma escola de palestrantes, trabalhando, né, com um trabalho bem bacana junto a profissionais da área. Sou sócia de uma startup de inteligência artificial para diagnóstico de TDAH. E também sou palestrante, sou embaixadora do Instituto Feminino de Engenharia, né? Esse mercado aí, esse segmento aí muito ainda muito machista, né? As mulheres ainda estão conquistando seu espaço na engenharia. E também tem um podcast para falar com mulheres incríveis, como todas vocês que estão aqui, que é o podcast As Não Lineares, e um canal Inovação em Pauta no YouTube para falar de inovação. Isso é um pouquinho do que eu sou, do que eu faço, tudo isso dentro de um propósito. Então, essa sou eu, Alessandra Alckmin, inteiramente à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Leila? Bom, eu vou me apresentar com um rap, tudo bem, gente? Pode, vamos lá? Vamos lá. Eu não sou Anitta, nem Gabi Amarante. Eu sou Leila Navarro, a palestrante. Agora também sou startup, stand-up e atriz. Já me confundiram com Ana Braga, Hebe Camargo, Cláudia Raia e Dercy. Mas o que eu queria mesmo é ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada e diz, Leila tá gaga. Eu digo, ha, 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 ha. Me sinto elogiada, porque de gaga eu não tenho nada. Tô mais é pra Lady Gaga. Adorei! Aê, Leila! Daqui 12 anos, eu faço 80 anos, esse é o maior feito. Eu devo estar na minha 10ª carreira profissional. E no fim do ano passado, no fim de 2019, eu estreiei no teatro com stand-up, que eu nem sabia que eu tinha esse talento. E eu fiz um show, foi um stand-up solo de 1h20, foi um escândalo. Foi estreado aqui em São Paulo, porque eu sou paulista, então eu tenho esse privilégio de poder estrear num teatro de ponta em São Paulo. Bom, estreiei em dezembro de 2019. Quando eu terminei, tinha muita gente do nosso meio empresarial, porque eu sou do meio empresarial, né? Tenho 16 livros escritos, estou há 20 anos no mercado como palestrante profissional. Na realidade, eu acho que eu fiz o caminho de todas essas palestrantes mulheres que estão chegando aí. Acho não, tenho certeza. Porque eu sou dinossauro, eu comecei lá atrás, né? Há 20 anos atrás, com esse pessoal. Então, eu vim entre os melhores palestrantes do Brasil lá atrás. Bom, daí o que aconteceu? Eu terminei o stand-up e falaram assim, Leila, agora você vai parar de dar palestra para fazer stand-up? Eu falei assim, gente, a bananeira dá uma banana, a jabuticabeira dá jabuticaba, a macieira dá maçã, e Leila Navarro dá tudo, que até eu morrer eu vou dar tudo, que não vai sobrar nada para enterrar. Gente, eu faço questão de não sobrar nada para enterrar, porque eu sou tão disruptiva, tão fora da caixa, que não vão conseguir me colocar no caixão. Então é melhor não sobrar nada para colocar no caixão. É isso aí! Arrasou, Leila, arrasou. Então vocês já viram que, assim, é inspiração mesmo. É muita inspiração para essa noite. Como eu falei para vocês, fiquem à vontade, vocês podem mandar qualquer questão no chat. Eu tenho aqui um roteirinho que eu vou seguir de perguntas para a Alessandra, para a Leila, que elas vão contribuir conosco, mas sintam-se à vontade para participar desse nosso evento, tá certo? Bom, aqui no InfoJobs nós acreditamos na importância de apoiar e desenvolver lideranças femininas, sendo essa uma forma de promover a igualdade de oportunidades e desenvolvimento, além de criar uma corrente de inspiração para outras mulheres que sabemos dos desafios que impactam, e sabemos que os desafios impactam muito a vida dessas profissionais. Hoje nós vamos compartilhar com vocês experiências, ponto de vista sobre o cenário corporativo, quando o assunto é liderança feminina. Bom, no começo dessa semana, meninas, nós conversamos com a Gabriela Augusto sobre diversidade e sobre a necessidade de diversidade e inclusão nas empresas, né? Nós sabemos que isso é muito importante e esse é um tema também importante para cargos de liderança. Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Como é que nós estamos com a diversidade em cargos de liderança? O que vocês têm visto por aí e qual que é o ponto de vista de vocês, contribuição de vocês para esse tema? Leila, quer começar? Não, pode começar, Alessandra. Você vem primeiro no alfabeto.
Ai, pior que não me lembro disso. Bom, gente, eu acho, Ana, muito importante a gente estar falando isso, trazendo essa discussão, mas eu acho que antes da gente falar sobre promover mulheres a cargos de liderança, né, como a gente tem falado muito, eu acho que as empresas precisam entender que por trás de nomear pessoas, nomear mulheres, existe aí um grande ecossistema, uma grande história que a gente precisa entender, que está lá atrás e que muita gente desconhece. Então, eu acho que, assim, vai muito além disso, né? Nós, mulheres, se a gente voltar lá atrás na história, né? Se a gente fazer um balanço, né? Tem uma mulher que foi uma das mães fundadoras dos Estados Unidos. Ela, quando o marido dela estava na Filadélfia, escrevendo a Constituição, ela mandou uma carta para ele dizendo: não se esqueça das mulheres. Então, se a gente volta lá no tempo, a gente começa a perceber, nós temos uma história, tem todo um ecossistema por trás. Então, hoje, para as empresas entenderem, né, e para que coloquem essas mulheres em cargos de liderança ou em outros cargos até então considerados masculinos, a gente tem que entender a nossa história, a luta, o que a gente passou. Esse ecossistema é importante, para entender que tantas mulheres lá atrás, né, igual a gente teve aquele incidente em 25 de março, lá de 1911, naquela fábrica têxtil, né, nos Estados Unidos, em Nova York. Então, quer dizer, 125 mulheres morreram. E aí a gente vem ao longo do tempo da história entendendo que por trás, né, de nomear, a gente precisa promover mulheres, a gente precisa capacitar e dar a elas todo o direito delas estarem onde elas querem estar. Eu acho que é muito importante que as empresas entendam, né, e reconheçam essa história, a nossa história e todas as lutas aí que a gente vem tendo e que a gente vem buscando. Eu sempre digo que não é nenhuma questão de querer ocupar tudo, mas é uma questão de querer estar onde a gente deseja estar. Então, eu acho que é o tema, e as empresas precisam incorporar, né, esses princípios, esses valores aí da igualdade de gênero, dos direitos humanos e, sobretudo, aí sobre o empoderamento feminino. Eu acho que assim a gente vai conseguir construir aí uma sociedade mais igualitária. Então, eu acho que, antes de tudo isso, voltando no início, a gente precisa entender o ecossistema. Só assim a importância de nomear mulheres a cargos de liderança, de valorizar as mulheres, de dar esse apoio que a gente precisa e de nós nos colocarmos aonde a gente quer estar. Então, eu nasci em 52, né? E isso a gente ia vivendo, a gente não discutia se feminismo, se é mulher, se não é mulher, as mulheres tiraram o sutiã, queimaram o sutiã em praça pública, mas mesmo assim não era uma consciência de todo mundo. E a gente vinha vivendo. Eu, por um acaso, sou uma pessoa que não acho que o mundo é dos homens ou das mulheres. Eu acho que são dos seres humanos, mas na minha cabeça é o meu paradigma, é a maneira que eu vejo o mundo, né? Então, como eu não fiquei vendo se tinha homem ou não tinha homem que estava competindo comigo, eu fui indo no caminho, eu não percebi essa diversidade mas também nem tinha consciência disso. Eu fui caminhando. E aconteceu uma coisa muito interessante. Há pouco tempo atrás, me chamaram na Rede Vida para eu falar de machismo. Eu falei, gente do céu, mas eu não entendo. O que eu tenho que ver com machismo? A pessoa vê tudo o que eu sou. Entra no meu canal no YouTube, todos os meus livros, para falar de... Bom, eu tenho 2 filhas feministas. A mãe não vai lá que você vai falar bobagem, é um perigo, e me chamaram do lado e me deram uma aula, entendeu? No que eu tinha que falar e não tinha que falar, e como é que era. E foi muito interessante, porque meu casamento durou 14 anos, meus filhos têm 40 anos, você vê que os filhos duram mais que o casamento, é uma coisa maravilhosa, os filhos duram muito, né? É uma coisa fantástica. E as minhas filhas foram ter filhos agora há pouco tempo. Então, eu tenho uma de 40 e uma de 39, que tiveram filhos, estão com filhos, as duas tiveram neném juntas. Eu pensei que eu nem mais ia ser vó, porque não dava mais tempo para elas, né? Não para mim, mas elas tiveram um bebê há pouco tempo. Mas elas foram ter bebê desse jeito moderno, desse jeito onde o homem é parceiro. Elas têm um marido que eles são parceiros dela. Então, eles fazem tudo juntos. Então, eles diziam assim para os maridos, olha, nós vamos dar o peito e nós vamos dar a barriga. Vocês têm que dar a sua parte, a outra parte. O que é? Você tem que ir lá dar banho no neném, limpar o neném, fazer o neném dormir, fazer comida para casa, limpar a casa, cuidar de mim, no supermercado. Então, tinha que fazer um monte de coisa e tinha essa participação. E eles tinham que aprender que ele quer dar banho no neném. E mudar o jeito de dar banho no neném. Agora não é dar banho numa banheirinha. Não, tem que dar banho no chuveiro. O meu genro estava desesperado. Ele achava que ele ia encabar o neném cair, tudo desesperado.
Daí não, o outro jeito é dar banho no bebê no balde, segurando pelo pescoço. E ele falou, mas eu vou enforcar o bebê. E daí eles tinham que aprender, porque elas queriam ter parto em casa, com dor, daquele jeito. Então, eles tinham que ficar junto com elas em casa para ter o parto. E daí, elas estão no animal, eles não podiam trazer elas para a razão. Então, eles tinham que adivinhar se elas queriam água. A gente fala, você quer água, minha mãe? Não podia falar, senão trazia ela para o racional. Ela tinha que estar no animal. Então, eles tinham que perceber o momento que eles podiam pôr uma água ali, pôr um travesseiro ali para ajudar. Bom, estou contando tudo isso, porque eu estava tão apavorada. Falei, gente do céu, falei para minha filha, gente, mas eu pago uma faxineira para vocês estão sem dinheiro, vocês estão sem convênio de saúde, eu arranjo um convênio, pelo amor de Deus. Não, mãe, mas até não mais é caro ter filho assim. Nós queremos assim. E daí eu comecei a entender que era diferente. Daí ela falou, mãe, não vou mais falar com você, sabe por quê? Porque você tem problema. Eu falei, mas qual que é o meu problema? Você foi violado obstetricamente. Eu falei, o quê? E daí eu comecei a entender que, na realidade, quer dizer, a gente teve uma série de violações que a gente nem percebia. Agora, eu vim do século passado, mas tem muita gente desse século, ou de que vieram no final do século, que ainda não entenderam o que é esse lugar. Esse lugar da mulher, onde ela está se descobrindo, desabrochando, se percebendo dona de um espaço, que ela tem muita, às vezes ela não tem nem autoestima suficiente para assumir isso, e eu acho que às vezes nem a culpa do outro é a culpa dela, porque ela não consegue assumir, porque não está preparada para abrir, para sair da casca, para quebrar a casca, entendeu? Então, está sendo um trabalho muito nosso, de mulher para mulher, e de nós, mulheres, que educamos as nossas filhas, porque nós temos que educar as nossas filhas hoje diferente do que a gente educava, né? E como educamos os nossos filhos. Então, hoje eu vejo que é uma outra relação das mães com os filhos, nas escolas é uma outra relação. Essa época, como eu sou avó de nenenzinho, eu estou vendo que eles estão vindo de um outro jeito, é um outro mundo, né? Não são alunos nem alunos, são alunes. Eu tenho netes. Então, enfim, mas assim, é uma provocação no sentido que eu estou tendo que rever um monte de coisas. É uma evolução. O problema não é tanto a sociedade, quer dizer, existe o ecossistema, como a Lê disse. É o ecossistema, mas, na realidade, eu trabalho mais com o indivíduo. Então, eu quero que esse indivíduo se descubra, se desabroche e se encontre dentro desse espaço onde ela pode estar realmente onde ela quer estar. E isso não depende do mundo, depende de mim, né? Eu que tenho que desbravar isso. Então, eu acho que para nós sermos poderosas, para nos empoderarmos, a gente fala, eu vou lá e vou fazer, vou abrir. Agora, se eles não deixarem, vou chamar um mutirão de mulheres e nós vamos abrir esse negócio. Então, acho que é isso, sabe? É esse papel de a gente se empoderar. Sem dúvida. Sim. O movimento é importante, né? Nós termos consciência é importante, mas o que a gente sempre tem que lembrar é em qual espaço cada um está, né? Qual espaço cada indivíduo está, né? Quanto esse indivíduo ele tem acesso à informação, né? Em qual etapa ele está, porque é o que a Alessandra disse, é uma evolução, né? É uma etapa aí da sociedade bastante diferente que nós estamos vivendo hoje. Mas concordo que, poxa, podemos conquistar muito mais, e é por isso que estamos aqui hoje, para falar sobre isso, porque falar sobre isso já é uma grande conquista e já é um grande passo para a evolução. Falando sobre evolução, meninas, eu trouxe aqui um estudo da McKinsey, que é incrível, que ele fala o seguinte, que companhias com mais mulheres na liderança, quando comparado com uma média na indústria, elas têm um resultado operacional 48% maior, e uma força de crescimento no faturamento 70% maior, ou seja, né? Então, assim, existem dados já que comprovam quão importante é nós termos essa diversidade, as mulheres estarem onde elas quiserem estar, como a Alessandra bem disse, né? Nós conquistarmos o nosso lugar, como Leila também trouxe, mas enfim, agora vamos lá, né? Pensando aí em pesquisas como essa que mostram que mulheres... que as empresas devem confiar mais em mulheres para cargos de gestão, para terem mais lideranças igualitárias. Quais são as vantagens? Quando a gente pensa numa mulher líder, né, qual que é a vantagem de uma liderança feminina, na opinião de vocês? Olha, Ana, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente sabe, é fato, é dado. Você está trazendo um dado, né? Então, isso já é comprovado de que as organizações que são lideradas por mulheres, né, elas promovem outras mulheres, né? Não só outras mulheres, mas elas têm essa capacidade de puxar outras pessoas com ela. Isso é um dado certo, isso é um fato. E empresas também que têm um diretor de diversidade, um CDO, eles também têm esse olhar da diversidade, têm esse olhar para entender o que é uma igualdade de gênero, o que é uma equidade de gênero. E eu gosto muito de trazer como você fala dessa coisa, quais são essas
características aí positivas, né, da mulher na liderança, eu gosto de um modelo de liderança que é recente, Ana. Ele é a liderança Shakti. Eu não sei se vocês conhecem. Não. A liderança Shakti, ela surgiu, né? Quem criou esse modelo, né? Na verdade, foi o Rajesh Sisodia e a Nilima Beth. O Rajesh Sisodia é o fundador do movimento, um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente. Quando ele traz um dos pilares, que é a liderança consciente, aquela liderança mais humanizada. E aí eles trazem a liderança Shakti, né? Quando eles foram estudar o que era Shakti, para justamente aprofundar essa liderança consciente. E Shakti, Ana, é energia feminina, energia da criatividade, né, da mãe natureza, que traz junto com ela várias dessas características femininas que nós temos, né, nós mulheres temos. E aí, se você for entender mais a fundo Shakti, né, eles dizem que Shakti é o feminino e Shiva é o masculino. E para que um líder, né, um CEO, alguém que está no alto cargo de gestão, ele tem que equilibrar a energia masculina e feminina. E por que eu estou dizendo isso tudo? Muitos e muitos e muitos anos, eu sei que eu sou uma prova disso, muitos de nós, mulheres e homens, nós negligenciamos ao longo da vida as nossas características femininas. Eu fui criada por um pai que me dizia assim, vai com tudo, passa por cima, derruba e chega. E como é que eu fui? Eu fui com muito mais característica masculina, muito mais para chegar onde eu queria chegar. E é isso, e homens, né, que ao longo da vida, né, que foram líderes, foram, né, os CEOs e muitos outros líderes ao longo da vida, trouxeram muito mais as características masculinas em excesso do que a feminina. E a gente viu aí o resultado de lideranças comando-controle, né, liderando sobre pessoas em vez de liderar com pessoas. E esses estudos do Rajesh Sisodia e da Nilima Beth, que traz esse equilíbrio do feminino com o masculino numa liderança. Porque quando você traz essas características, você está equilibrando, né, a efetividade dessa característica masculina dos homens, né, que é essa característica mais de poder de decisão, lógica, razão, confiança, disciplina, né, coisa da força, com a característica feminina, que é essa mulher que vem, que a gente traz, né, que é aquela característica da confiança, da empatia, da harmonia, da renúncia, da receptividade, essa coisa da mulher que nós temos da criatividade, né, da beleza e até a vulnerabilidade que a gente traz com a gente. Uhum. Eu acredito que o positivo nisso tudo é quando a gente conseguir alcançar esse equilíbrio. Quando um profissional entender que para ele ser um líder, né, um CEO, e ele precisa trazer o equilíbrio da efetividade com a afetividade. E aí, quando você traz esse feminino, né, quando a gente para de negligenciar, a gente puxa outras pessoas. Uma mulher não quer sentar numa mesa e ver que outros ou outras estão sendo diminuídos. Ela quer que todos estejam, ela quer incluir todas essas pessoas, porque isso é nosso. A gente traz isso na nossa característica. E Shakti é isso, é a nossa energia feminina, do cuidado, do afeto, né? Então, eu acho que isso eu enxergo como positivo. Eu acho que esse é um modelo ideal. Eu acho que é aí que a gente vê o quanto que a gente pode melhorar, né, a liderança e, mais ainda, né, fazer com que as organizações entendam que a questão não é parar de excluir. Né? A questão primordial, o maior desafio é trazer de volta os excluídos. E aí são essas mulheres e tantos outros excluídos que a gente vê nessa sociedade. Então, a mulher equilibrando essas energias, os homens equilibrando, eu acredito que a gente vai ter uma organização mais igualitária, mesmo porque o maior desafio que a gente tem hoje é que, segundo dados das Nações Unidas, a América Latina ela vai alcançar uma condição igualitária só daqui a 77 anos. Então, a gente precisa acelerar isso, né? Então, eu acho que eu gosto desse modelo de liderança, eu gosto de entender que eu preciso trazer o feminino com o masculino. Eu acho que isso foi o que me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, numa instituição patriarcal, né, como a primeira mulher na vice-presidência, ao lado de 15 grandes homens, mas eu sabia que eu estava equilibrando ali o momento que eu tinha que ser efetiva, que eu tinha que trazer meu poder de decisão, mas o momento que eu tinha que trazer minha empatia, o meu cuidado com as pessoas, a minha criatividade, a minha inovação, né? Eu acho que isso, para mim, é o que traz
é o que há de mais positivo no modelo de liderança. Ótimo, nossa, genial, Ale. Eu acho que é por aí mesmo. E eu digo que, diante da diversidade, o feminino abraça a diversidade. Ele não é reativo, ele é criativo. Essa coisa de abraçar é muito do feminino. Então, a gente não segrega, a gente agrega, né? Eu tive experiência de vida na minha carreira. Depois do meu divórcio, eu tive um sucesso muito grande, foi muito rápido. Eu comecei a ganhar dinheiro, viajar muito, fazer muitas coisas como palestrante. Eu tinha filhos adolescentes. Então, eu dizia que eu era o pai, porque eu era provedor, e tinha uma moça que trabalhava comigo, a Cida, praticamente ela era a mãe. Eu falava, você é a mãe, só não dorme junto. E o que aconteceu é o seguinte, o nosso modelo de sucesso da executiva, da empresária, o nosso mindset é um modelo masculino. Porque quem eu vi ter sucesso, quem eu vi acontecer, é o meu pai, né? É os nossos tios, é os nossos pais. Então, o nosso modelo está aqui incorporado na gente, a gente começa a ser mais masculina, a gente começa, eu digo, a colocar, para falar aqui uma palavrinha, o pau na mesa, né? Coloca, tá ali, pá. E eu estava assim. E aí, o que acontece nessa hora, Lê? Acontece que nessa hora que a gente fala assim, os homens não aguentam a gente, nem nós mulheres poderosas não tem homem. Mas é lógico que ele não quer outro homem, ele quer se relacionar com uma mulher, e a gente vira homem. E daí o que aconteceu? Eu estava nesse momento muito louco, e eu acabei encontrando uma pessoa que estava batendo de frente, e daí foi quando ele me falou uma coisa e eu fui para a Índia. E quando eu fui para a Índia, foi uma coisa muito interessante, porque a Índia, como ela também está falando dele lá, que mora lá, porque ele é de lá de perto da Índia, do lado da Índia, do Nepal. Bom, enfim. Quando eu fui para a Índia, eu descobri o meu feminino, porque a Índia, o Brasil é um país yang, e a Índia é um país yin. Então, estou até dando uma orientação aqui para as mulheres que forem muito fortes, faz terapia, faz o que você quiser, bom, mas se você puder ter um mergulho na Índia, desperta, porque a Índia ela é feminina, a energia da Índia é feminina, e você não consegue voltar a mesma da Índia. Eu até criei um projeto interessante, que depois, quando tudo acontecer, a gente pode, todas nós juntas que estamos aqui, chama Viagem Sabática com Leila Navarro. Eu convido as pessoas para viajar para a Índia comigo, sem mala, só com a roupa do corpo. E lá a gente chega, a gente despe da nossa cultura para vestir a cultura do outro. É um exercício de entrega. Gente, até me arrepia de falar. Isso é uma coisa bonita, isso é muito feminino. Esse despir-se, se entregar, né? Nós temos essa facilidade, mas a gente fica tão aqui que vai segurando e pá. Então, eu gostei, adorei a sua colocação, e eu queria contar a minha experiência, que eu senti isso na carne. Naquele tempo não tinha tantas teorias, eu tive que descobrir e buscar o meu feminino, senão eu não conseguia chegar aonde eu estou, depois de tanto tempo trabalhando, né? Excelente, legal, excelente. Tá muito bom esse papo aqui. Tá muito bom, eu tô aprendendo horrores, tô adorando. E eu ainda vou continuar nesse tema, né, trazendo para uma coisa que nós escutamos sempre, não sei, eu pelo menos por aqui escuto muito, né, que, na verdade, uma liderança feminina, ela tem um destaque pela empatia e pela compreensão. Vocês acham que essa é uma verdade ou é um estereótipo? Nossa, é pura verdade. Aí volta, olha só, se a gente for pegar aí o exemplo dessas líderes aí que lideraram, né? Porque países liderados por mulheres se saíram tão bem nesse combate aí do Covid-19, né? Se a gente for imaginar, se a gente for, né, ver, né, enxergar, e a gente sabe que foi verdade. E eu acho que a primeira habilidade de todo líder e de toda líder, antes de entrar no que eu quero falar, que ele tem que ser bilíngue de gênero. Pronto, tem que ser um líder bilíngue de gênero. Isso é o começo para que ele possa trazer esse equilíbrio, essa igualdade. E mais do que isso, se a gente for lá ver as líderes, né, da Alemanha, da Islândia, da Noruega, da Alemanha, de Taiwan, que foram mulheres que lideraram, né, durante a pandemia, estão liderando. Se você pegar essas habilidades aí, se você falar da empatia, dessa questão que são as características, as energias da mulher, né? Isso que a gente traz. Você pode pegar, olha que incrível, né? A Jacinta Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, quando ela fez uma coletiva de imprensa, uma criança perguntou para ela se o coelhinho da Páscoa e a fada dos dentes iria vir durante a pandemia. Sim, que eles eram trabalhadores essenciais na pandemia. A Erna Solberg, que é a primeira-ministra da Noruega, ela foi a única líder que fez ações dedicadas às crianças. Então, assim, todas essas mulheres, né, que tiveram esse olhar, né, diante de uma crise, de um problema como é o Covid-19, agora eu trago para vocês de novo o Shakti. Imaginam como líderes Shakti,
essas mulheres que trouxeram o equilíbrio do feminino afetivo do masculino efetivo. Elas tiveram que usar força, né, o poder de decisão para poder tomar as melhores decisões para salvar a população do seu país, mas, ao mesmo tempo, se preocuparam com pessoas. Foram empáticas, né? Elas trouxeram essa questão da preocupação, do cuidado, do afeto com o outro, né? Expuseram as suas vulnerabilidades, o medo que estavam sentindo diante daquela situação. E o incrível disso tudo, que é essa Erna da Noruega, ela disse que se ela se ela pegasse o Covid, ela já tinha deixado toda uma equipe pronta para assumir no lugar dela. Então, isso é claro, gente, as habilidades dessas mulheres, né? Bilíngues de gênero, isso é fato, né? E, além disso, a empatia, esse cuidado, né? Essa dedicação para essas pessoas. E para poder completar aí, o Fórum Econômico Mundial, recentemente, ele apresentou quais serão as 10 habilidades do futuro. Então, entre essas 10 habilidades, ele traz a liderança e a influência social, ou seja, esse novo líder, que é um líder muito mais consciente, muito mais humanizado, um líder mais inclusivo, compassivo, né? Mas é um líder que tem essa visão, né? Traz o poder de decisão com ele. E outra habilidade importante que o Fórum traz, que é o respeito à diversidade, aos gêneros e a todas as raciais. Então, gente, para mim, isso são as maiores habilidades aí que a gente pode trazer e exemplificar dessas mulheres que comandam essas nações, mas que fizeram de uma forma maravilhosa, né? Que virou um grande exemplo de liderança. Sim, genial. exemplaços. A gente escutando assim você falar desse jeito, a gente vai dizer, nossa, dá a impressão que todas as mulheres são isso, né? Para a gente ser isso, é um trabalho não basta ser mulher, né? É um exercício, é um trabalho de vida, de autoconhecimento, de busca, de foco, de missão, de visão, de renúncias, né? É um trabalho assim, para chegar a ser como essas mulheres que nós estamos falando aqui. Então, às vezes, do jeito que a gente fala, né? Eu vejo, às vezes, a gente vê certas manchetes de jornal, ou de jornal, sei lá, de qualquer lugar aí, essas manchetes, dá a impressão que ser mulher você já é tudo isso. Não, tem muita mulher que está difícil, né? Que está difícil, que é um trabalho, né? Da gente começar a olhar para a gente, né? Então, eu acho muito legal esses exemplos. Nós já temos alguns exemplos maravilhosos, que eu acho que é legal, e saber que nós temos todo um trabalho de fazer aqui na nossa cultura, no Brasil, como as coisas são, nas nossas dificuldades. Não é muito fácil a gente desenvolver tudo isso, né? Mas, nossa, adorei a sua colocação, Ale, é isso aí. Leila. Empatia e compreensão são né, bem fundamental para uma liderança. Bom, a Patrícia trouxe uma pergunta aqui para a gente. Vamos lá. Ela falou que nós temos que falar mais, pois muitas mulheres não enxergam o seu potencial, não conseguem ver o machismo agindo. A liderança feminina inspira outras mulheres, estimula o crescimento de outras, e maravilhosa essa observação da Alessandra, a questão do equilíbrio. Mas o desafio é implementar a liderança atual. Como é que a gente consegue fazer, e eu acho que aqui eu vou linkar com a próxima pergunta que nós teríamos, que é justamente que, apesar de sabermos, apesar de já existirem pesquisas, né, dados, nós sabemos que existe uma resistência das empresas em terem cargos de alta liderança para mulheres, tá? Por que vocês acreditam que existe essa resistência? E linkando com a questão da Patrícia, como é que a gente poderia mudar isso, né? Fazer com que as empresas fossem menos resistentes? Olha, Patrícia, realmente, né, a gente tem ainda há uma dificuldade, né, porque nós mulheres, temos todo o poder que é relevante para liderar uma organização, liderar a sua casa, o seu negócio, enfim. Nós temos poder de compra, nós temos poder de riqueza, nós temos poder político, nós somos a maioria nas eleições, nós somos a maioria da população no Brasil, se não me engane, 55,1% por aí. Somos a maioria nas universidades, gente, 57%. Isso é né? Só que, curiosamente, ninguém, assim, nem nós, mulheres ou homens, né, parece que sabem disso, né? Eu acho que
que a gente tem que parar. Eu acho que está na hora de sermos mais ousadas no sentido assim, de que a gente tem que parar de ficar provando que a gente sabe fazer, de tentar nos adequar, entendeu? De provar que a gente sabe fazer alguma coisa. A gente não precisa provar mais nada, porque a gente sabe fazer, né? A gente sabe fazer e sabe fazer muito bem. Porque a gente sabe muito bem que existem organizações lideradas por mulheres que performam muito mais do que só lideradas por homens. Então, isso é fato. Eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas, todas elas, homens e mulheres, e principalmente, né, mulheres, né, que estão à margem da sociedade, porque a gente só olha aqui no centro, né? Eu acho que trazer, mostrar, né, na verdade, entender, não mostrar, mas entender o que a gente traz para a mesa, né, linkando com a Leila, o que a gente traz para a mesa é muito forte. E eu acho que os desafios, as dificuldades, os obstáculos são muitos, e a gente sabe que tem mulheres que abdicam da sua carreira para cuidar da sua família, mulheres que preferem, fazem as suas escolhas, né? Mas existe a falta de autoconfiança, a questão da insegurança, né? Existem casos de mulheres que, quando tem que passar por um processo de promoção numa organização, se ela não estiver 100%, se sentir 100% habilitada, ela não segue em frente. Agora, homens, cerca aí de 60% dos homens, quer dizer, se os homens percebem que tem 60% das habilidades daquele cargo, eles vão mesmo assim. Então, a gente tem a questão da autoconfiança e, mais ainda, a questão da escassez de cases, na verdade, de casos, né, os casos. Porque a gente só traz casos de homens, então a gente tem que trazer mais e mais histórias de mulheres. Por isso que, quando eu falo do ecossistema, a gente tem que resgatar lá atrás as histórias de grandes mulheres e colocar isso. Olha, essas são grandes mulheres que, em situações, em épocas mais difíceis, conseguiram superar, conseguiram vencer. São mulheres que fizeram parte da nossa história. Eu gosto muito de uma fala da Bell Umberg, né, da O Que Vestir, que uma vez a Endeavor perguntou para ela assim, o que a gente precisa para ter mais mulheres liderando negócios de alto impacto no país? E ela respondeu que a resposta é simples. O que a gente precisa é ter cada vez mais e mais mulheres nas quais a gente possa nos mirar. E se a gente entender isso, se entendermos isso, né, reconhecer essas histórias, a gente pode mudar o país. E eu acredito. Então, assim, essa escassez de cases, né, de mulheres acharem, mas nem tantas conseguiram, a gente tem que tirar esses obstáculos que a gente cria, né, que eu falo que isso são esses estereótipos que foram construídos ao longo da nossa história. A questão do salário mais baixo também, porque ela vê que a pessoa que está no mesmo cargo que ela ganha mais do que ela. Isso não é justo. Isso também desanima, né? E uma outra questão também é a cobrança, as organizações que não entendem que essa mulher tem uma outra jornada de vida que ela empreende na casa dela. Então, assim, eu acho que são muitos os obstáculos que desanimam essa mulher. E o que a gente precisa fazer por isso que é importante que as organizações elas promovam essas mulheres, reconheçam o seu lugar, pratiquem a equidade, para que essas mulheres se sintam confiantes a seguir em frente. E quando elas se sentem confiantes e seguem em frente, elas levam outras com elas levam outras pessoas, elas não levam só as mulheres, né? Eu acho que a gente precisa quebrar esses tabus, né? Porque esses preconceitos, esses estereótipos é que diminuem a gente e desanimam que a gente siga em frente. Então, é uma missão nossa, né? Um chamado à ação para que a gente possa aí trazer mais histórias, contar dessas mulheres. Eu acho que a gente está fazendo muito isso. Esse mês da mulher, muitas histórias lindas que estão sendo compartilhadas nas redes sociais. E a gente precisa mirar nessas mulheres e a gente se sentir também capaz de chegar onde a gente quer chegar. Legal, eu acho que é isso aí, Ale. Eu queria complementar que nós criamos um grupo, eu e a Daniela do Lago, que chama Força Feminina, onde a gente reúne mulheres, geralmente são executivas, tal, e onde a gente troca força. E trocar força é assim, você conta a história para quem você não pode contar, e as outras acabam de contar exemplos, vão dando força para essa mulher poder encontrar uma solução, né? A solução mais fácil é desistir. A gente nunca quer que ninguém desista, mas que veja a experiência de outras pessoas para você encontrar o seu caminho. Daí aconteceu uma coisa muito interessante no mês passado, uma menina que mora na França, uma executiva que mora na França, ela estava contando que ela fez a avaliação dela para ser promovida, e o chefe dela chamou, olha,
você é muito boa, mas você não vai ser promovida, porque você tem um defeito, só tem um defeito. Você faz tudo, você acontece tudo, você resolve tudo, você é boa em tudo, isso está incomodando um monte de gente de você que é tão boa em tudo. Eu falei assim, gente, eu não acredito que ainda exista isso nesse planeta Terra. E na França. E daí, assim, bom, conclusão, a menina está sendo coachada, está fazendo um trabalho e tal, ela vai continuar na empresa, vai tocar o barco dela, mas eu contei esse exemplo para contar o quê? Não é para desistir, é para a gente ter consciência que nós somos agentes transformadores do papel da mulher no mundo. Se a Lê falou que é só 2070 que vai ter igualdade, só vai ter igualdade se nós fizermos a nossa parte aqui agora. Então, nós vamos ter que enfrentar muitas coisas assim absurdas. De gente falando, você é muito boa demais, fica quietinha que não dá para te colocar num cargo superior. Você está incomodando as pessoas por você ser boa demais. Né? Então, é duro isso ouvir, mas é uma realidade que você vai fazer. Você tem que saber ir levando, saber até ter um pouco de política, ter jogo de cintura e ver como é que você vai encontrar o seu caminho nessa para enfrentar e não desistir. Então, eu acho que nós temos que entender que nós estamos sendo os agentes transformadores de todo esse momento. Olha, elas vão contar com a gente. Em 2070 vão ter mulheres conversando, falando, olha, em 2020, em plena pandemia, aquelas mulheres estavam buscando espaço e revolucionando. Exatamente, exatamente, Leila, é muito isso, e nós precisamos de referência, né, e nós temos que ter consciência que estamos inspirando outras mulheres, né, quando nós estamos nesse espaço, nós abrimos, como a Alessandra disse, nós abrimos espaço para outras várias mulheres. Hoje, ainda voltando para dados, porque dados são muito importantes porque nos reafirmam o que nós estamos falando, né? Dados acabam trazendo um pouquinho mais de consistência. Mas olha só, hoje, de acordo com o Ministério da Economia, as mulheres detêm 42% das funções de gerência, só 13,9% das cadeiras de diretoria e 27,3% das cadeiras de superintendência. Ou seja, né, ainda precisamos de mais representatividade para que outras mulheres ocupem esse... Enfim, é uma máquina, né? Nós precisamos alimentar isso e requer tempo, requer dedicação, requer exemplos e vamos lá, estamos aqui para isso. Bom, a Alessandra trouxe uma questão, né, que justamente... apareceu no papo de segunda, no papo de terça, no papo de quarta e apareceu hoje também, que é a necessidade que a mulher tem, infelizmente, de provar mais do que o homem para romper um preconceito, né? Então, nós fizemos uma pesquisa nesse mês, né, no mês de março, que com 2.000 mulheres, e olhem só que 73% dessas mulheres, elas disseram que elas sentem a necessidade de serem mais qualificadas que os homens. Daí eu fico pensando, né, como é que a gente pode pensar quais políticas que poderiam ser adotadas dentro das empresas para que, poxa, essas mulheres, elas tivessem uma outra visão, né? Porque a mulher, ela tem, até por uma questão de insegurança mesmo, né, como vocês trouxeram, a mulher, ela corre mais atrás da informação, ela acha que ela não pode se inscrever àquela vaga, por mais que ela esteja 80% do perfil, ela não se inscreve à vaga, enquanto o homem, quando tem 60%, ele vai lá e pá, manda o currículo dele para tentar. Então a mulher, ela precisa ter mais consistência, porque ela se sente insegura e acaba precisando mais dessa questão de, poxa, me perdi um pouco, de qualificação. Pronto, me reencontrei. Voltando para a pergunta, o que vocês acham que as empresas poderiam fazer para combater isso? Como é que a gente poderia combater isso para trazer um pouquinho mais de tranquilidade para essas mulheres? Um pouquinho mais de voz para elas, talvez? Eu não sei. Eu acho... Pode falar, Leilinha linda. Vai lá, Leila. Então, eu acho que, na realidade, assim, eu acho que nós mulheres vamos ter mais poder quando a gente assumir essa causa e não achar que a empresa tem que resolver essa causa. O problema é nosso. Por que nós estamos competindo com ele? Não tem que competir? Porque o feminismo não é o homem contra a mulher. O feminismo é a gente se encontrar, nós nos encontramos no nosso próprio espaço, a gente assumir, nós nos assumimos, nós não estamos nos assumindo. Então, como a gente não está nos assumindo, a gente se sente aquém, se sente menos.
Minha neta não está sendo criada para ser menos que ninguém. Então, o problema não é a empresa mudar, é a gente. Vai fazer terapia, vai trabalhar, vai conviver com outras mulheres, vai fazer algum trabalho para você buscar essa força dentro de você. Eu não acho que isso é uma responsabilidade da empresa. Eu acho que é um trabalho que nós temos que fazer. E é bacana isso que nós estamos conversando aqui, né? Porque senão nós vamos continuar no mesmo papel. A empresa vai resolver esse problema que eu tenho, que eles competem comigo. É muito duro brincar com eles, porque eles são sempre mais fortes e ganham. Gente, não é por aí, né? Eu tenho a impressão que não é. Acho que essa coisa de você colocar o homem como competição é que acaba, porque você coloca esse olhar, você fica com esse foco. Você tem que colocar como competição aonde você quer chegar. Eu sou melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não tenho que ser melhor do que o meu companheiro do lado. Eu tenho que ser melhor que eu. Né? Então, eu acho que assim, essa autoestima, essa autoconfiança, esse autopoder, que nós falamos tanto de empoderamento, é isso. É eu assumir e não ficar dando poder para os outros. Então, eu acho que homem, para mim, eles não atrapalham a minha vida, porque eu é que vou. Agora, quando acontece alguma coisa, como eu contei no exemplo passado, que é uma questão, que é uma estrutura que acontece, eu vou ter que ver como é que eu vazo nessa estrutura para chegar lá. Não vou desistir. Até que tem que falar, quer saber uma coisa? Fica com isso, eu estou indo embora e vou buscar o meu sucesso. Como a gente faz na vida da gente, não é? E que a gente acontece isso. Só para dar um exemplo rápido aqui. Eu estava casada, tinha 3 filhos, era fisioterapeuta, casada com um cirurgião. O cara chegou e falou assim, Leila, eu quero um tempo. Eu tinha 40 anos, tinha 3 filhos, eu não casei para descasar. Eu casei para ter uma vida bonitinha, tudo lindo. Quando ele me pede um tempo, eu tive uma sacada genial. Eu falei, você quer um tempo? Você fica aqui com as crianças, que eu estou indo para os Estados Unidos fazer um curso, eu queria fazer um curso lá, entendeu? E deixei ele com as crianças e fui para os Estados Unidos. Fiquei 3 meses lá e voltei. O pessoal, nossa, ele vai largar tudo, você vai ficar sem nada, ele vai tirar. Eu falei, não tirou tudo de mim, porque ninguém tira nada dos outros, né? O que é do homem, o bicho não come. Então a gente tem um medo e coloca o poder na mão do outro. Por que ele não pode ficar bem e eu bem? Por que para ele estar bem eu tenho que estar mal? Eu acho que é um conceito de nós mulheres que se o homem é poderoso, se o homem é competente, nós não somos. Não existe isso. O mundo é eu hoje, não ou. Se um é, o outro não precisa não ser. Ele é e eu também sou. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é gay, não importa. Todos podem chegar lá. Então, acho que é um problema de nós, mulheres, termos colocado a coisa acima. Então, suma sua autoestima. E eu quero dar um exemplo, um exercício aqui para que estão aqui. Ô, mulherada, eu fiz uma coisa comigo, faz com você também. Eu escrevi no espelho do meu banheiro, com um batom, bem linda. Eu leio todo dia de manhã. Olá, poderosa, você é a mulher que eu queria ser. E aí que tá, minha linda. Se você não se ama, se você não se respeita, você não admira, não adianta nada. Não é a empresa que vai resolver, nem o presidente da República. É isso aí, Leila. Adorei, Leila, excelente. sua energia, autoestima. Eu adoro essas mulheres com energia, assim, isso mesmo. Super isso, complementando a Leila, eu acho que é o momento realmente das empresas, né, das organizações incorporarem aí práticas e valores, né, de igualdade de gênero, de empoderamento de mulheres, de direitos humanos. Eu acho que mais do que tudo agora, a gente está falando muito da importância do ESG, né, das boas práticas aí sociais, de governança e ambientais, que também são super importantes para essa organização entender que ela precisa adotar essas boas práticas, que dentro dessas boas práticas precisa haver igualdade de remuneração entre homens e mulheres, né, que estão ocupando os mesmos cargos, que a gente precisa que elas precisam enxergar que precisam aplicar políticas não discriminatórias no processo seletivo, isso é super importante também, a gente sabe que é necessário. Né, por isso a importância de um CDO, né, de um diretor de diversidade. A questão, né, da licença maternidade, da licença paternidade também. Eu acho que todas essas boas práticas vão mudar a realidade. E eu acredito eu acredito muito que a mudança se espalha, sabe? Quando você promove uma mudança que ela é positiva e ela se espalha. E eu acho que as organizações hoje que não estão trazendo essas boas práticas, que ainda estão praticando o capitalismo selvagem, que não entendem que é preciso criar essa cultura consciente dentro da organização, que para isso é preciso desse líder, né, humanizado, né, esse líder inclusivo, porque a realidade que a gente tem, nós ainda estamos, para a gente derrubar os 77 anos, gente, ainda estamos em passos lentos. A gente precisa, como eu disse, repito, que o movimento, que esse movimento se espalhe, que a gente se una cada vez mais, que a gente ganhe cada vez mais voz, que a gente fale, que a gente mostre as mulheres que estão aí, que estão vencendo esses preconceitos,
Porque se a gente olhar hoje, a gente tem um dado da revista Fortune 500, que ela fala que dentre os 500 maiores, quer dizer, os 500 maiores CEOs do mundo, só para vocês entenderem a realidade que a gente tem hoje, desses 500 maiores, 1% é negro, 0% mulher negra, 4% são mulheres, e 96% são homens, sendo que 68% tem mais de 1,82 m de altura. Olha esse perfil que a gente está vendo. Então, a gente tem que mostrar que isso acontece muito, Ana. Às vezes, o CEO vai nomear um substituto, então ele quer buscar alguém que tenha o perfil dele, né? Que dentro daquilo que ele gostaria para seguir em frente na liderança. E muitas vezes ele vai em busca de quem? Quem está mais próximo com o perfil dos homens? Alguém parecido com ele, exato. Então, eu acho que, assim, essa quebra aí, mas eu acredito numa coisa, né? Tem vocês devem conhecer, não sei se as pessoas conhecem, em Nova York, em Wall Street, tem o touro, né? Aquela escultura do Charging Bull, que está lá, foi colocado lá, representando o poder, a masculinidade, né? Dos homens aí na área de finanças, de financeira. E aí, colocaram, alguns anos atrás, aquela menininha, que é a Fearless Girl, né, que é a chamada de garota destemida, em frente ao Charging Bull. O artista que fez o Charging Bull processou a prefeitura de Nova York porque a garota destemida estava com uma mão na cintura, de frente para ele. Diz que era uma afronta para o touro dele. Mas aquela menina foi colocada ali, gente, não é com a mão na cintura para gerar um confronto. Não. Eu acredito que aquilo, na minha visão, eu acho que a gente precisa ter, é uma parceria igualitária. É homens e mulheres, nenhum em cima, nenhum embaixo. Porque quando tiver essa parceria igualitária, nós dois juntos vamos em frente, a gente consegue, entendeu? Não adianta. É preciso caminhar com os homens, é preciso trazer os homens para dentro, né? Para dentro do movimento. E aí a gente vai ter muito mais oportunidade, voz, para poder liderar esses movimentos e diminuir os 77 anos. Com certeza. Leila, eu vou te falar que tá uma chuva de elogios aqui para você, tá? Tem gente aí, ó, já querendo ser sua amiga, achando show essa questão de amor próprio. Exatamente. Dá para seguir a Leila. Inclusive, vamos lá. Aqui também no chat tem uma pergunta. A Maiara está perguntando qual o conselho que vocês dariam para as mulheres que estão iniciando no mercado de trabalho? O que vocês falariam para essas mulheres que estão iniciando agora? Quer falar, Leila? Eu gostaria de falar. Eu não sei que mulher que está falando comigo agora, mas eu falaria para essa mulher o seguinte: tenha a cabeça de startup. Eu acho que hoje, se você, eu até me arrepio te falando isso, mulher, se você não tiver a cabeça de startup, morreu, esqueceu de deitar, entendeu? Não está entendendo nada. Então, a gente tem, se você não gosta de tecnologia, tem que saber um pouco, não adianta, tem que gostar um pouquinho, vai ter que engolir isso, não tem jeito, né? Então, e a startup, o que ela tem? É uma outra visão, essa capacidade de pivotar rápido, capacidade de trabalhar com a diversidade, até nós conseguimos, mas essa velocidade da startup. Eu sou startupeira, né? E assim, eu tive uma oportunidade, tem um negócio que chama, quando voltar da pandemia, quem estiver escutando aqui, eu acho que se você é jovem, quem está no mercado de trabalho, passa por isso, chama Startup Weekend. Então, é um fim de semana que você fica com 100 pessoas, as 100 pessoas se dividem em 10 grupos, e em um fim de semana, cada grupo faz uma startup e no domingo faz um pitch para um investidor. Gente, é uma loucura, uma loucura. Essa velocidade, essa capacidade de se juntar, de buscar o problema, e de buscar a solução, e de criar, gente, é um exercício que é a nova economia, que é a nova vida. E eu acho que a gente fica, nós mulheres, tem uma tendência, ficamos na nossa bolha, é o modelo antigo, né? A gente tem um pouco ainda de donzela aqui. E a gente vai ter que se jogar nessa vida, sabe? Tá no espaço. Eu quero que com o Elon Musk para Marte. Eu estou aberta para viajar, para, sabe, deixar tudo aqui sem mala, né? E para uma nova experiência. Então, na minha idade, eu diria para você, não sei que área que você fez, se você já é da área de tecnologia, ótimo, você já sabe isso que eu te falei. Mas se você não for da área de tecnologia, sendo da área de humana, de qualquer outra área, experimenta isso, sabe? É o olhar, é a cabeça, é a percepção, é como ver, até como ver a coisa do dinheiro. É um outro jeito de ver até a economia e o valor, o valuation das coisas, que é outro.
Verdade. Verdade, ela falou, a realidade é essa, pensar com a cabeça de startup. Eu tenho startup e, gente, eu acho que o mundo, né, a gente já sabe, né, a maioria, alguns já sabem que a gente já não está mais no mundo VUCA, né, naquele mundo volátil, incerto. Uhum. Nós estamos agora no mundo bunny, mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse mundo em constante, nessa velocidade, que a gente chama de essa velocidade, né? Tem uma futurista que chama Ed Weiner, que ela fala que a gente está vivendo aí transformações muito grandes acontecendo e sendo atualizadas em curto espaço de tempo. Ela chama isso de era templosion. Então, você que vai abrir um negócio tem que se conectar rápido com essa mudança, né? Darwin já dizia, sobrevive quem se adapta. E aí é um momento de você se adaptar a esse mundo que está veloz, que está incerto, que está complexo, mas também desenvolvendo aí habilidades, né, como saber resolver problemas complexos. Quem está nesse pensamento, né, de startup precisa ter essa agilidade para aprender a resolver problemas complexos, como a Leila falou. A questão da tecnologia que ela falou, uma das competências da Singularity University do profissional do futuro é o tecnologista. É entender como a tecnologia pode ser minha aliada para o meu negócio. Eu vou usar a tecnologia como? E tendo a consciência de que a gente já está no FI Digital. Agora é digital, físico, mas o digital está aí. A gente já está fazendo palestra online, funcionou, é assim. Entender como é que eu vou usar a tecnologia a favor do meu negócio. Então, é se abrir para o desconhecido, que é a tecnologia, mas aprender e entender como ela funciona. E eu acho que, e a questão do pensamento adaptativo, né? Essa coisa de você saber que tudo está mudando, que tudo está vibrando, né? Se a música mudar ali no meio do percurso ali do seu negócio, vier outra música, aprenda a dançar essa música e se adapte e se reinvente e se vire nos 30. Mas a gente precisa, eu acho que o mais importante ainda para você que está pensando em abrir é a questão da aprendizagem contínua. É aquela frase, né, de um futurista, Alvin Toffler: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não saberão desaprender, reaprender e aprender. Então, estude, reaprenda, desaprenda, estude, se atualize e traga isso tudo para o seu negócio. Eu acredito que aí você já pegou o embalo e vai longe. Sim, e são dicas incríveis para quem está começando, para quem está no meio, para quem está, enfim, né? Eu acho que todos podem aproveitar as dicas que vocês deram. Agora a Alessandra recebeu uma chuva de mensagens, tá? Todos falando aqui, que super inteligente, uma enciclopédia, nossa, falei mal, assim, tá todo mundo super... Eu já sabia, né, que o papo de hoje seria incrível, e olha aqui, nós fazendo esse papo, vocês aí arrasando. Vamos lá, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo, passa assim o tempo, né? É muito rápido. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Vamos lá, eu quero pegar uma pergunta que eu acho que isso é bacana, que é uma questão de consciência, né? Vocês acham, né, que vocês inspiram outras mulheres? E como é que vocês fazem isso? Qual que é o cuidado nessa inspiração? Eu acho que o mais importante é a gente ser a gente mesmo, né? Então, eu queria, como eu sei que é a minha última fala também, eu queria estar podendo falar aqui que eu estou aprendi a ser feliz, né? Eu aprendi a escolher feijão com a minha mãe quando eu era pequena, e quando você escolhia feijão, você ficava olhando para o feijão bom, não para o feijão ruim. E daí você via que tinha sempre mais feijão bom do que feijão ruim. Então, a vida é isso, a vida é um mar de oportunidades, um oceano de possibilidades, um universo de incertezas. Se a gente souber entender isso, a coisa funciona. Mas nós, mulheres, temos uma coisa muito engraçada. Eu não sei se vocês lembram disso, se vocês sentem isso. A gente, quando a gente está numa situação difícil, a gente quer que alguém resolva essa situação para a gente. Então, a gente ia num tarólogo, a gente vai num astrólogo, a gente quer que alguém resolva essa situação. Então, eu criei um stand-up aqui, e chega uma mulher e ela vai na Madame Leila. Ela chega na Madame Leila e eu falo assim: olha, minha senhora, bom dia, mas aqui eu só leio passado e presente. Futuro eu não estou lendo. Mas como a senhora não leio futuro, não leio futuro, porque quem pode ler futuro? A gente tem que ler futuro até o próximo decreto, que a gente não sabe quando que vai acontecer, o que vai acontecer. Não, minha senhora, isso eu não leio, a senhora quer saber da próxima encarnação. A próxima encarnação, eu não estou nem lendo a próxima encarnação. Então, eu acho assim que nós temos uma ansiedade louca e a gente quer saber do futuro, quer que alguém resolva, quer que alguém faça, que alguém fale qual que é o caminho.
Eu hoje vi uma pessoa, não vou falar o nome dele, é um homem que é um homem como a gente, que é uma personalidade pública, falando assim, que hoje nós estamos numa situação que quem não morreu vai sentir, como assim, que quem está vivo vai sentir inveja de quem morreu. Eu acho que é muito duro uma pessoa que é uma pessoa pública e que é escutado como palestrante, como escritor, falar isso, porque você passa uma negatividade, uma depressão, não vê nada para frente, uma impotência, porque nós criamos a nossa realidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E o pensamento negativo, ele é uma coisa muito triste, porque o pensamento negativo faz com que eu tenha atitudes e comportamentos para um mundo negativo e eu acabo criando um mundo que é um mundo que nós estamos criando negativo sem esperança nenhuma. Então, é muito importante essa positividade, esse olho, que mulher geralmente é muito mais positiva do que os homens, e ter essa positividade, de a gente ter essa energia, essa alegria, essa leveza, essa criança interna, esse brincar. Então, eu queria deixar um convite para vocês, que agora em março eu estou voltando com o stand-up online, eu ganhei o prêmio Aldir Blanc, então agora eu sou atriz de verdade, que eu ganhei o prêmio Aldir Blanc, que é um incentivo da cultura para você poder fazer o espetáculo. Então, eu estou fazendo um espetáculo que vai ser online, que chama Poderosa Sou Eu. Eu convido todas vocês, me sigam lá no Instagram, porque a gente está muito engraçado o espetáculo. O espetáculo é um entretenimento pelo entretenimento, mas de uma mulher inteligente, que teve uma vida inteligente e que virou o tempo inteiro o jogo, né? Só para você ter uma ideia, no último relacionamento que eu tive, eu já com quase 60 e poucos anos, e ele com quase 70, ele queria casar, gente. Eu falei, gente, mas por que você quer casar, meu lindo? A única vontade de casar com um velho é não ter sobra, mas para que eu vou casar com um velho? Eu não quero casar. Ele falou assim, não, mas eu queria alguém que me cuidasse. Ele Ai, adorei! Ele era espanhol. Não, mas eu queria alguém que me cuidasse, não para me cuidar. Eu falei, para cuidar, paga uma cuidadora, não precisa casar comigo para cuidar. Então, gente, o stand-up A Poderosa Sou Eu é um pouco disso, dessa reverência, dessa mulher que está encontrando o seu espaço, o seu poder, e que sabe, é que eu não preciso que o outro me dê poder, o poder está dentro de nós, né? Eu adorei ter participado aqui, e como eu sei que era a minha última fala aqui, então eu acabei falando desse jeito, porque assim, foi maravilhoso, eu ficaria horas aqui trocando essas ideias aqui e falando para essas mulheres, e eu não conhecia a Lê, conheci uma Lê maravilhosa, parabéns, que mulheraça que você é, poderosa, que mulheraça. E obrigada, Ana, por tudo que vocês fizeram, foi maravilhoso estar aqui com o InfoJobs. Obrigada a você, Leila. Mas daqui a pouco eu vou pedir seus contatos. Vou pedir seus contatos antes da gente encerrar. Leila, só de falar de inspiração, você já me inspirou. Então, já me contagiou, já me pegou. Como diz o mineiro, já estou garrada no si, tá? Então, eu quero falar de inspiração, mas eu quero começar com uma frase. Tem uma frase de Simone de Beauvoir, né? De Beauvoir, que fala que suas asas são cortadas, mas ainda assim ela é culpada por não saber voar. Isso a gente sabe que é uma realidade. Quantas de nós tiveram asas cortadas? Quantas de nós foram impedidas de voar? E aí eu vou trazer aqui para vocês, para inspirar, já que a gente está falando de inspiração, é uma profecia, a profecia da águia, que ela é dos povos nativos americanos, onde ela diz o seguinte, que por muitos e muitos e muitos séculos, o pássaro da humanidade, ele tem voado basicamente com uma asa, que é a asa masculina. Que a asa feminina, ela não foi totalmente estendida, ela foi amarrada e não foi totalmente expressa. Enquanto a asa masculina, a fim de manter o pássaro da humanidade voando, se hiperdesenvolveu e tornou-se realmente violenta. E, como resultado, o pássaro da humanidade tem voado em círculos. Esse é o século em que a asa feminina da humanidade, ou expressão feminina, vai estender-se plenamente. E quando ela fizer isso, a asa masculina será capaz de relaxar, e o pássaro da humanidade vai voar às alturas em vez de voar em círculos. Por que eu trouxe essa profecia? Para vocês abrirem e estenderem as suas asas, para que vocês possam voar alto, vai para onde vocês quiserem ir, lutem por isso, se capacitem, né? De entender que não sabe, aprender, reaprender, desaprender, né? Sempre com esse olhar empático, sempre entendendo o outro como alguém que você vai puxar com você, né? Pegando o obstáculo como uma porta que você vai abrir, você vai puxar uma outra mulher, essa mulher puxa outra. Então, estenda aí as suas asas, se inspire, voe longe, e quando você sair daqui, pratique uma das inteligências do futuro, que é a inteligência inspiracional. Você inspirar uma mulher e falar para ela o que você viveu, o que você sentiu, para que ela vá atrás desse sentimento e de outras inspirações. Leila, você me encantou.
Eu tô agarrada no C, assim, tô agarrada. Então, quando eu for a São Paulo, quando tudo isso passar, te prometo pão de queijo. E, Ana, vou deixar um pão de queijo para você aí também, viu? Opa, eu quero muito. Vocês, pura inspiração. Estou honrada com esse bate-papo com vocês hoje. Incríveis, incríveis. Leila, Alessandra. Eu quero que vocês deixem os contatos de vocês. Leila, quer deixar o contato? Inclusive, falar que todo mundo recebeu um e-book da Leila Navarro. O e-book é Futurabilidade, certo, Leila? Todos já receberam. Então, coloquem os contatos, me falem os contatos de vocês, como é que vocês estão no Instagram. Eu acho que eu coloquei agora, não sei se foi. foi. Ótimo, foi, Ale, foi. Vou colocar. Estou colocando aqui, que é mais fácil. Aqui o pessoal colocou já, Ale. Colocou? O pessoal colocou, sim, o pessoal colocou. Que ótimo. Então, que delícia de conversa, que delícia. É Leila Navarro Oficial, é simples assim. Leila Navarro, assim. Não, porque eu não tenho outra Leila Navarro, né? Ainda bem, né? Eu dei sorte. É isso aí. Única. Muitas mulheres incríveis reunidas, né? Que coisa linda. Sim, lindíssimo. Toda de parabéns. Muito obrigada de novo, uma honra tê-las aqui. Uma noite de muito aprendizado, de muita reflexão e de muita inspiração, porque esse era o tema do nosso dia, e que bom que nós cumprimos ele dessa forma, da melhor forma possível. É sempre um prazer realizar esse tipo de bate-papo. Como eu disse no começo, o importante é nós falarmos, né? Nós temos que falar muito sobre isso, sobre o espaço da mulher, como nós podemos empoderar mais as mulheres, enfim. Bom, para você que não conhece o InfoJobs, nós oferecemos diversas soluções para recrutamento e seleção, desde o acesso à plataforma com mais de 41 milhões de currículos, até o ATS mais completo do mercado, o Pandapé. Além de diversos conteúdos importantes para promover a digitalização do setor de RH e auxiliar na gestão de pessoas, amanhã, dia 12 de março, nos encerramentos do InfoJobs Impulsiona Mulheres, nós encerraremos o InfoJobs Impulsiona Mulheres com o bate-papo sobre carreira e os desafios de se manter atualizado no mercado de trabalho, tá certo? Então, esperamos vocês amanhã. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada, meninas. Foi um prazer mesmo, tá certo? Beijinho, obrigada, quero encontrá-la, tá certo? Gratidão. Tchau. Leila, beijo, Ana, beijo. Thaís, beijo. Tchau, Ana, tchau. Tchau, Thaís, obrigada.